Luta, tudo bem? Estou aqui hoje com Gregory Rodrigues. Tudo bem, Gregory? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Dar um alô para a galera aí. Espero que vocês gostem dessa entrevista. Com certeza. Quero falar um pouquinho sobre sua próxima luta, mas antes disso, vamos dar uma passada geral aí na sua carreira. Primeira participação aqui no Olhar da Luta. Quero te agradecer. Muito obrigada por ter topado o nosso convite aí. E você começou na luta muito cedo, né? Na capoeira ali aos 5 anos, também por incentivo do seu pai. Depois veio o jiu-jitsu na sua vida. Nessa época de criança, você já sabia que seria lutador? Então, a gente nunca imagina, né? Sonho de criança sempre, eu quero jogar bola, quero. Mas meus pais sempre investiram muito, né? Em mim e nos meus irmãos, na parte da luta, né? Meu pai sempre gostou de luta, ele foi mestre de capoeira, então a gente começou pequenininho ali, já a tocar berimbau, aí me levava para as rodas de capoeira, e comecei a treinar, e aí conheci a Academia do Sensei Henrique Machado, lá em Manaus, né? Que é da onde eu vim. Comecei a treinar jiu-jitsu e aí comecei a competir, comecei a vencer, comecei a gostar daquilo, mas a vontade de lutar MMA, né, não tinha uma parte, mas ao mesmo tempo ficava, cara, mas será? Mas meu pai sempre botava a gente para assistir a luta do Pride na época, né? Madrugada, a gente em casa, juntava todos os amigos da academia, ia lá para minha casa e a gente ficava assistindo o Pride. Meu pai tinha vários VHS dos primeiros UFCs, então eu sempre fui estimulado, né? Fui estimulado nesse meio e graças a Deus, né? Eu fiz a escolha de entrar nesse caminho, né? De trilhar minha carreira profissional de MMA e não me arrependo disso. Sou muito grato por tudo que meu pai e minha mãe sempre investiram, né? Em mim, e nos meus irmãos. Então, para mim é um privilégio, né? Estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, graças às sementes que foram plantadas nessa época, né? De criança. Com certeza, esse incentivo é fundamental, né? Principalmente ali no início de carreira, você, mesmo antes de ter a decisão de que ia para a luta, você já estava praticando, né? Então isso realmente acho que foi muito importante nesse primeiro momento, né, da sua caminhada aí. Quando que veio o MMA na sua vida? Você falou, não, agora eu vou pro MMA, é isso? Não, então, até né, os pais que estão assistindo, né, é muito importante, né, a gente sempre investir na vida né, dos nossos filhos, das crianças, que muitas vezes nós, crianças, a gente não sabe escolher. Né? Eu queria escolher esse jogador, mas eu era muito ruim. Né? Eu queria escolher várias coisas, mas meus pais sempre incentivaram, sempre, né, tem que treinar, tem que fazer isso, e mas a vontade de lutar MMA, né, aconteceu. Eu lutei o Mundial de Jiu-Jitsu, né, em 2012, eu acredito, foi 2012, foi no ano que eu fui campeão mundial de Jiu-Jitsu. E aí fiquei um tempo na Califórnia, né, morando na Califórnia, e fui tendo vários contatos ali com vários atletas. Tive contato com o Lioto na época, mas muito antes disso, né? Muito antes eu já treinava boxe, eu treinava, sempre treinei o wrestling, competia no wrestling, não cheguei a competir no boxe, e já era algo, né, mais ou menos, como eu posso, não premeditado, mas já era algo que ia acontecer naturalmente, né? E aí, eu acho, depois desse campeonato, eu voltei para Manaus. Em 2003, eu voltei para os Estados Unidos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né, depois de uma época que eu estava nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu preciso decidir o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou continuar no jiu-jitsu, né? E na época, meu pai também já estava, né, falando, Greg, tem que ir para o MMA. Algumas pessoas que sempre me incentivaram, que me investiam em mim com dinheiro, patrocinadores, cara, tem que ir para o MMA. E aí eu fiquei naquela, tive que tomar aquela decisão. E aí conversei com o meu sensei, né, o sensei Henrique, na época. Ele não queria que eu começasse. Na verdade, ele sempre quis que eu lutasse MMA, mas a vontade dele era que eu fizesse uma carreira maior no jiu-jitsu e fosse para o MMA depois, né? Esse era o sonho dele. Não, vamos fazer dessa forma. Eu poderia ter escutado ele também, que eu acredito que ia ser um caminho talvez mais rápido para me chegar no UFC, enfim. Mas eu acabei decidindo, conversei com ele, falei, sensei, estou mudando para o Rio de Janeiro, quero começar minha carreira de MMA. E aí, em 2014, foi quando eu fui para o Rio. Depois de todo esse turbilhão, né, isso acontecendo na minha vida, e fui para o Rio, né, o Jacaré tinha conversado, o Ronaldo Souza, né, a gente sempre
eu sempre tive contato com ele, né? A gente veio da mesma academia, da mesma equipe, lá em Manaus, do Sensei Henrique. E ele falou, cara, vem para o Rio, se quiser, vem para a Exigym, né? Eu te apresento as pessoas aqui para você começar a treinar aqui. E aí eu fui para o Rio. Comecei na Exigym na época e toda a minha história foi começando a desenrolar dali, né? Que demais. Esse contato com o jacaré veio muito cedo, né? Você era bem novinho ainda, o jacaré já um pouquinho mais velho, né? Como que foi ter esse contato com o jacaré logo assim, bem do início mesmo, né? Não, o Jaca, na verdade, eu conheci ele quando eu comecei a treinar jiu-jitsu praticamente, né? 2002, isso, 2002, 2001, 2002. O Jaca, eu acho que era faixa roxa na época. E aí, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu na academia do Sensei, ele também treinava lá. Então, ele era o espelho para toda a criançada, né? Toda a molecada ali na época, era eu, o Ari Farias, na época também, treinava na academia. E a gente, o Jaca era o nosso espelho, né, cara? Todo mundo queria ser igual a ele. Na época, o cara tava despontando, faixa marrom, já indo para faixa preta e já batendo em todo mundo, né? Fez aquela luta histórica com o Roger antes de quebrar o braço ainda. Antes de quebrar o braço, ele já tinha feito uma luta uma luta muito boa com o Roger, que foi falado por muito tempo. Então, a gente sempre teve esse contato, né? Eu, Jaca, assim, né? Desde essa época meio de criança, ele sempre foi muito amigo do meu pai. Meu pai, a minha casa era conhecida como a casa da farra, né? De comida. Tinha açaí, né? Então, todo mundo ia para minha casa no final de semana, era a diversão dos caras, né? E então a gente sempre conviveu no mesmo meio. E aí quando eu mudei para o Rio, né, que ele fez, ele falou, se quiser vir para o Rio, as portas estão abertas aqui. E acabei que eu fui, comecei a treinar lá, né, na Exigym, quando eu evolui bastante ali, treinei com muita gente dura lá. Na época tinha ele, tinha o Feijão, tinha o Anderson, tinha o Eric Silva, o Arley Alves, todo mundo subindo, né? E para mim foi um tempo de muito aprendizado, foi um tempo onde eu cresci muito como pessoa, como atleta, tive muitos exemplos. Então, as pessoas olham assim, mas você chegou aqui, né, foi sorte, sei lá. Cara, eu não vejo dessa forma, eu vejo que foi um processo na minha vida, foi um processo longo na minha vida, foi uma história, né? Cara, quanto que eu apanhei já, quantas vezes eu não já pensei em desistir, quantas vezes eu não já pensei em abandonar tudo e voltar para Manaus, enfim. Então, acredito que o processo, né, que a gente passa que vai direcionar para aonde a gente vai chegar. As pessoas acham que às vezes não aconteceu, não aconteceu, foi tudo trabalhado, né? Foi muito investimento, cara, muito investimento material, de dinheiro, investimento emocional, né? De tudo. Mas eu sou muito orgulhoso assim, pela minha história, né? Por todos os caminhos que eu trilhei, por onde eu passei. Eu sou muito grato por tudo isso. Eu conheci pessoas incríveis que sempre me ajudaram, que sempre, né, me investiram em mim. E não é à toa que eu estou onde eu estou hoje, mas tem semente de muitas pessoas, né? Minha família principalmente, a minha esposa que sempre está comigo, né? Desde o início, desde o jiu-jitsu ainda, a gente namorava, minha mãe, meu pai, enfim, tem uma história longa aí nessa caminhada. Com certeza, é muita batalha, né? A maioria das pessoas não sabe o que o lutador passa ali no dia a dia, tem que abdicar de muita coisa, tem que ter muita disciplina, né? Tem que lidar com lesões muitas vezes. Então, realmente é um caminho muito árduo e é muito bacana você falar um pouco mais sobre isso também, porque tem gente que não faz ideia, né? Como você falou, tem muita gente que fala, foi sorte você chegar ali. Teve muito trabalho até chegar onde fala você isso, não foi sorte. E a história do cara, jogou tudo no lixo, mano? Tudo que o cara já passou, o que você fez com essa parte, né? As pessoas não imaginam o quão é difícil, cara. Né? Antes de eu entrar no UFC, antes de tudo, né? Eu fui uma das pessoas também que às vezes julgava, mas por que o cara tá lá? Mas por que esse tá e esse não tá? Mas, cara, o cara já trilhou um caminho, já fez uma jornada que esse outro ainda não fez, né? Cara, agora olha para quem já fez, que já tem o processo, já tem um caminho trilhado e segue pelo mesmo caminho, entendeu? E tem até um filme, né,
que tá na plataforma do UFC Docs, né? Que às vezes se as pessoas querem assistir mais, fala um pouco da minha história e de mais 4 atletas, né? Chama Knockdown. Ele conta um pouco do início, né, da carreira de um atleta antes de chegar no auge, né? Acabou o filme, eu não tinha chegado no UFC ainda. Eu falei até pro cara, falei, meu irmão, tem que fazer a segunda parte agora. Que agora tu me filmou quando eu não tinha nada. Agora eu cheguei a algum lugar, pelo menos. Mas tem uma história muito legal lá contando, né, de como é que é o nosso dia a dia, né, a todas as dificuldades que a gente enfrenta. E o brasileiro em si tem uma história em comum, né? A maioria dos brasileiros vem, né, às vezes, de uma família mais humilde, de um lugar mais humilde, né, para trilhar esse caminho e chegar num patamar alto no esporte. E é legal as pessoas, né, olharem, porque, cara, todo mundo, nós somos feitos do mesmo material, todo mundo. Eu acredito que todo mundo tem um potencial. As pessoas às vezes me mandam mensagem no Instagram: mas será que eu consigo? Mas será que... Eu falei, cara, todo mundo consegue, meu. Entendeu? Todo mundo. Mas agora o que vai fazer você conseguir ou não é o quanto você está disposto a pagar o preço, porque um preço tem que pagar e é caro. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Né? O treinamento, igual você falou, às vezes se machucar e não tem nem como se tratar, cara. Não tem dinheiro para se tratar, não tem dinheiro para ir fazer uma fisioterapia ou até uma cirurgia ou isso ou aquilo, entendeu? Então, matar um leão, não só um, mas matar vários leões por dia, mas vale a pena, cara. Tipo, eu acredito que, né, falando assim, mas é difícil. Não, é difícil, mas vale a pena. Eu tenho orgulho do que eu fiz, do que eu passei, porque eu tenho história para contar, né? Eu tenho uma história que me formou na vida, entendeu? Eu sou muito grato a Deus por esse caminho de ter me tornado um atleta, né? Que isso me ensinou muitas coisas que vai servir para os meus filhos, cara, né? Tá servindo para mim agora, não só para me subir no cage e lutar, mas no meu dia a dia, né, como na minha forma de lidar com as coisas, com as circunstâncias, com os problemas, na minha forma de governar minha casa, com a minha esposa, com os meus amigos, na igreja, né? Enfim, são tantas coisas que eu sou muito grato por ter o esporte na minha vida e que me ensinou vários valores, né, e princípios que eu vou carregar para o resto da minha vida. Com certeza. Inclusive, você tinha falado do UFC Docs. Pra quem não sabe, eu já vou fazer até uma propaganda aqui, porque o UFC Docs é uma plataforma gratuita. Muita gente nem sabe disso. É verdade. É só entrar no ufcdocs.com.br, assistir o Gregory. Tem outras histórias. É muito legal, assim. Muito bacana. E Gregory, você tava numa sequência muito boa, né? Você tava com 6 vitórias consecutivas até aquela luta no Contender em setembro do ano passado. Como que você se sentiu naquela luta? Você acha que rolou uma pressão por valer um contrato com o UFC? Como que foi aquilo pra você, a sua experiência mesmo? Então já dá para imaginar mais ou menos, né, de tudo que eu já contei. Quando a nossa história, caminhada, né, de um atleta de MMA, o gol de todo atleta, né, o objetivo de todo atleta é chegar no UFC, óbvio, né, ou chegar num evento grande e ter, né, e poder lutar, né, fazer o que a gente ama, mas ao mesmo tempo a gente conseguir se sustentar, né, e cuidar da nossa família. Então, depois de toda, né, a luta que eu e a minha esposa, né, as pessoas que caminham do meu lado tivemos, né, toda a minha história quando eu mudei para os Estados Unidos, vim para cá. Eu lembro que um grande amigo meu, Duda Mauro, ele virou para mim e falou assim, cara, eu vou te dar um presente, é profético. Eu falei, o que é? Ele me deu uma bala de fuzil, assim, e ele falou assim, cara, você tem um tiro, né? Dá um tiro, mas dá um tiro certo. E aí eu fiquei com isso na minha mente, né? E depois de 2 anos nos Estados Unidos, lutei fiz a mestrado no LFA, lutei o Smash Global, fui campeão, e aí veio a oportunidade de lutar. Eu tinha uma luta marcada no LFA contra o Joaquim Buckley, né? Que hoje está no UFC. Eu tinha uma luta marcada com ele, né? Aí apareceu, eu acho que eu ia lutar com ele em julho, se eu não me engano, e apareceu o The Contender para setembro, né? E aí eu tive que decidir. Eu falei, cara, e o Mick Maynard, né, o matchmaker do UFC, falou pro Joinha, que é meu manager, né? Falou, o Joinha falou, cara, ele tá com uma luta marcada para esse dia. Aí o cara falou, se ele se machucar ou se ele perder, ele tá fora do The Contender.
Então eu fiquei naquela, falei, caraca, me faltava tipo 2 semanas para a luta contra o Buckley. E aí eu decidi sair da luta. Eu falei, cara, eu vou sair da luta. E conversei com meus treinadores, não, vamos sair e tal. Foi difícil assim no momento, né? Todo mundo, não, vai, dá para lutar as duas. Tanto que o Buckley lutou nesse dia no LFA e foi direto para o UFC. Ele nocauteou um cara, logo em seguida ele teve uma oportunidade de entrar no UFC. E aí eu fiquei, cara, podia ser minha vez e tal. Eu falei, não, mas o meu tiro tá certo ali em setembro. Então eu criei muita expectativa para essa luta, né? Foram muitas expectativas, vários planos. Eu e minha esposa, a gente, né? Cara, é o meu sonho que estava se realizando. Tava uma luta de chegar no UFC. Então, eu coloquei tudo que eu tinha ali, cara, né? Tudo que eu tava tão certo da vitória que eu tô moro na Flórida hoje. Nessa época eu morava na Califórnia. Eu comprei uma passagem para vir para a Flórida antes da luta, né? Comprei uma passagem, falei, amor, vamos para a Flórida que a gente vai comemorar a vitória lá com os meus amigos, que eu tinha vários amigos do Brasil que tinham se mudado para cá. Enfim. E aí eu teve a luta, fui nocauteado, foi, cara, imagina como que eu fiquei. Eu cheguei em casa logo depois da luta, assim, no dia seguinte, né? Eu viajei de Las Vegas para a Califórnia, olhei para minha esposa arrasada. E eu, cara, não sabia o que pensar na época, né? E aí tinha passagem para fora. Falei, cara, vamos para fora. Cheguei, eu vim para fora, que para mim foi muito importante essa. A gente tem umas certas atitudes assim que a gente acha que são coisa da nossa mente, sabe? Mas eu creio que Deus ele vai fazendo as coisas cooperarem, né, para te direcionar para o lugar certo. E aí vim para cá, foi muito legal, fiquei com meus amigos e voltei para Califórnia. Aí esse tempo que eu tive aqui, foi logo depois da luta, eu meio que esqueci um pouco ali de tudo que estava acontecendo, né? Meus amigos foram muito amados aqui pelas pessoas, pela minha igreja, né? Que a galera que está aqui hoje. E eu voltei. E aí quando eu voltei para Califórnia, eu comecei a voltar para minha realidade. Falei, cara, tô com uma derrota. Fui nocauteado no The Contender na frente do Dana White. Falei, cara, dei 10 passos para trás na minha carreira, tava vindo de 6 vitórias seguidas. O que eu vou fazer? Mano? Pensei em desistir muitas vezes, cara. Falei, cara, não é mais para mim isso, não quero mais isso para mim. Vou fazer outra coisa, vou dar aula, vou trabalhar, vou construir uma academia, ou sei lá, qualquer outra coisa. E aí eu tomei a decisão, né, depois que eu cheguei na Califórnia, de me mudar para a Flórida. Eu falei, para minha esposa, eu falei, Jéssica, vamos deixar tudo isso aqui para trás, esquece Califórnia, já passou. E eu tinha meu trabalho, tinha tudo lá. E aí as pessoas acham que eu me mudei para a Flórida por conta da academia. Falei, vou mudar para uma academia. Não foi por causa da academia. Eu mudei para cá porque meus amigos do Brasil estavam construindo uma igreja aqui. Eu falei, cara, eu vou para lá, vou voltar para o meu propósito e eu vou construir igreja com os caras. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. O que eu estou fazendo aqui na Califórnia? Todo meu investimento, o tiro que eu achava que eu tinha, eu dei e errei. Não tenho mais nada, meu. Eu vou voltar para o caminho, vou voltar para onde eu sei que é o meu lugar. E aí, né, foi toda aquela história, a gente arrumando as coisas na Califórnia, tendo que sair do emprego, minha esposa, né, já estava tudo já praticamente, a gente já tinha uma vida estruturada lá, né, meu apartamento. Então, me desfiz de tudo, vendi carro, entrei dentro do meu carro, vim dirigindo para a Califórnia. No caminho, pensei 10 vezes em voltar. Pensei muito em voltar. Foram 4 dias dirigindo. Imagina a cabeça. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida, meu irmão? Vou voltar para Califórnia. Cheguei aqui sem trabalho, sem lugar para treinar, sem nada, meu. Sem nada. E eu tinha só uma luta que antes de eu vir para cá, o Ed, né, o Ed Soares, que também é um dos meus empresários e também o dono do LFA, ele me fez a proposta de lutar pelo GP dos pesos médios do LFA. E aí, eu não sei se eu estou pulando tuas perguntas aí, eu falo muito. Imagina! Fica tranquilo. Eu estou resumindo um pouco a história aqui, imagina. E aí eu aceitei a luta. O que eu pensei? Eu falei, cara, estou indo para um outro estado, né? Eu estou com uma reserva pouca que eu juntei e eu vou lutar. É um dinheiro, é muito pouco, mas pelo menos vai me ajudar.
eu aceitei mais pelo dinheiro do que por qualquer outra coisa. E na minha vinda para cá, eu saí da Califórnia em dia 31 de janeiro, cheguei mais ou menos no dia 2 de fevereiro, 3 de fevereiro aqui, e eu já ia lutar tipo uma semana depois. Loucura. Aí eu falei, cara, mas eu vou fazer, não tenho o que fazer. E aí acabou que essa luta foi cancelada, né? Mudaram para março. E nessa época eu já tinha conhecido o Henry Hoof, que hoje é meu atual treinador, que eu estou na Sanford MMA. Eu conheci ele através do Rashad Evans, há muito tempo atrás, quando eu trabalhei com o Rashad uma época, e ele me apresentou o Henry. Então, quando eu cheguei aqui, todo mundo vai para American Top Team. Eu decidi ir para Sanford, né? Tem um durinho lá, tem muitos caras duros, Vicente Luque, tantos outros caras duros lá. Eu falei, cara, eu vou para Sanford, eu me senti bem ali, as pessoas me receberam muito bem, o Greg Jones, o Henry, todos os treinadores, foi muito bem recebido. O Henry, logo no primeiro dia que eu cheguei, eu tive uma conversa com ele depois da minha luta no The Contender, e ele me contou um pouco da história dele e tal, e uma conversa que eu tive com o cara, isso já me ajudou muito. Eu não estou falando nem pelo treinamento em si, por tudo, mas pelo coração das pessoas, né? Eu me sinto muito bem lá. Você foi E aí, acolhido, né? eu fui muito bem acolhido, cara. E ele me falou coisas que... Ele me deu um testemunho dele que ele já passou, que, cara, eu olhei e falei, se um cara desse tá falando isso, por que eu também não posso passar por cima disso também? E aí eu comecei a me focar, a treinar, a pensar mesmo no LFA, no cinturão. Falei, cara, Deus tá me dando uma nova oportunidade. E aí, enfim, em menos de 4 meses, né, de toda a minha mudança, toda a minha história, sem casa, sem nada, eu fui campeão do LFA, ganhei a primeira luta, fui para a final, nocauteei na final, né? Peguei o cinturão na sexta-feira, logo no dia seguinte, no sábado, eu estava no UFC. Né? É muito louco, cara. Mas imagina toda a história, se eu tivesse desistido, tudo que eu passei. Mas hoje eu olho para trás e eu penso assim, eu falei, cara, quão bom, né, a gente aprender e não desistir quando a gente passa pela dificuldade, né? Mas, pelo contrário, a gente continuar seguindo, mesmo se a gente entender nada, porque na época eu não entendia porque eu estava passando por aquilo. Eu me perguntava, falei, cara, por que eu estou passando por isso? Né? Mas muitas vezes a gente não precisa entender, cara. A gente precisa, como eu falei, cara, tem uma palavra, é amar o processo. Existe um processo na nossa vida. Então eu olho para trás hoje e falo, cara, Deus, muito obrigado, cara, por essa derrota. Sabe, eu sou muito grato por ter passado por tudo isso. Foi muito difícil, né? Foi difícil de pegar meus pedacinhos ali, eu e minha esposa, a gente, né, e mudar e fazer uma mudança, né, brusca na nossa vida. E cara, eu até falei para ela, eu converso com minha esposa, eu falo, cara, eu tive mais medo de mudar da Califórnia para a Flórida do que eu tive de mudar do Brasil para os Estados Unidos. Olha que loucura. Tipo, era dentro dos mesmos Estados Unidos, um país diferente, mas, cara, eu deixei tudo para trás, meu trabalho, minhas coisas, tudo. Eu vim para cá sem absolutamente nada, só pela minha fé, entendeu? E hoje eu cheguei no UFC, né? Fiz minha estreia no UFC, né? Eu tô indo, a gente vai falar disso, mas tô indo para minha segunda luta, enfim. Se a gente abre mão da nossa história, a gente abre mão do nosso processo, se a gente acontece uma dificuldade, eu vou mudar. Né? As pessoas são muito assim, né? Às vezes, qualquer problema, dá só um exemplo simples, às vezes o casamento tá até com problema, não, tem que trocar, aí se separa, vai casar com outra mulher. Não, cara, é um processo. O processo é o quê? Você errou, aprende a pedir perdão, você, entendeu? Então, na vida como atleta, ou no seu trabalho, ou qualquer outra área da vida que a gente faça, você como repórter, sabe? Tem dias difíceis, cara. Não tem essa. Mas dias difíceis não são para te testar se você é bom, se você é ruim. Dias difíceis são bons, necessários para que você fique mais forte e melhor do que você já é, né? Eu fico pensando, imagina se você tivesse desistido naquela época, o tanto de coisa que não teria acontecido, né? Só mudança para Flórida, a luta no LFA, a vitória, agora o contrato com o UFC. Foi uma série de fatores ali que foram fundamentais, né? Você precisava ter essa mudança para chegar onde você está hoje, né? Verdade, verdade. Mas eu sei que vai acontecer outras, né? Não tô, eu vou falar, tô preparado para outro, mas eu sei que se acontecer, sabe, vai ser para algo bom, algo melhor. A gente sempre tem que, né, pegar os pedaços de pau na nossa vida que a gente vai tomando para fazer a canoa, que a gente vai precisar.
Mas cara, eu fico pensando, falei, cara, imagina se eu tivesse desistido, meu Deus, o que que eu ia fazer da minha vida, cara? Mas eu, é a história, né? Hoje eu tô muito feliz, né? Tô muito, mas tudo isso me fez colocar meu pé no chão também, né? Hoje eu tô no UFC, tô tudo e tal, as pessoas, não, eu falei, cara, mas peraí, é o mesmo Gregory que lutava no LFA, é o mesmo Gregory que lutou no Brasil, é a mesma pessoa, muda um pouco o cenário, agora eu estou no maior evento do mundo, mas, cara, o meu pé tem que sempre estar no chão. É um passo de cada vez, sabe? Eu não posso criar uma expectativa igual eu fiz da luta do The Container, criar uma expectativa, criar vários planos, sabe? Contar com o futuro. Cara, não, a gente nem pode se encher muito do passado, nem se encher muito do presente, nem muito do futuro. Senão a gente tem problema, né? Eu acredito que eu vou devagarzinho. Eu vou devagarzinho, né? Dali, um passo de cada vez. Eu aprendi muito isso, cara. Acho que uma das coisas que me mudou, assim, que uma chave que mudou hoje eu sou um cara mais centrado, eu sou um cara mais tranquilo, menos ansioso, faço o que eu preciso fazer, né? E sem contar com, vou fazer aqui porque lá na frente, não, eu não penso mais assim. Entendeu? Eu acho que a gente pode, eu boto minha mão onde eu posso alcançar agora, né? Enfim, tanto que foi até uma luta, teve uma luta que foi oferecida para mim agora para lutar daqui a uma semana, né? Que é muito assim, acontece isso. Mas aí eu fiquei balançado, falei, vou pegar, não vou pegar. Eu falei, não, cara, mas calma, galera. Tipo, às vezes vem, cara, você às vezes sai da rota, mas eu estou focado na minha luta para outubro, né? Acho que vai ser uma luta importante na minha carreira, um adversário muito bom, muito duro, e agora todas as fichas estão ali, né? Focado ali. Você pode falar qual luta seria essa que acabou não rolando, que te ofereceram, ou é Não, nem segredo? não posso falar muito, só foi um spoilers. Mas enfim, vamos para outra, já tenho uma agendada para outra. Com certeza. Antes de falar da sua próxima luta, eu queria falar da sua estreia, né? Foi contra o Dusko Todorovic, uma lutaça. Foi uma grande estreia, né? Eu queria saber como você avalia a sua performance, o que você não mostrou naquela luta que você pretende mostrar nas suas próximas? Eu fiquei muito feliz, né? Primeiro, por ter estreado no UFC lutando 3 rounds, né? Porque eu vim de 2 vitórias, 2 nocautes rápidos, né? A primeira nocauteei no segundo round, no LFA, primeiro do GP. Depois, na outra, 2 minutos do primeiro round, já nocauteei. Então, você fica com aquela expectativa de nocautear toda hora. Mas, mas só que uma das coisas que eu acredito que foi importante para mim foram poucas vezes que eu lutei 3 rounds, né, na minha carreira. Né? E fazer 3 rounds dentro do UFC com um adversário muito duro, que foi o Dusko, né? Da forma que foi, né? Para mim valeu, foi muito importante e acrescentou muito na minha carreira, né? Acrescentou muito para mim como pessoa, na minha mente, sabe? Caraca, meu irmão, pô, consigo lutar 3 rounds, né? Me testei de várias formas ali, né? Como estava meu gás, né? Eu tinha acabado de lutar, fazia 2 semanas que eu tinha lutado o LFA, foi uma luta rápida, mas mesmo assim é um camp, foi um corte de peso para bater 84 e bater 84 de novo depois de 2 semanas. Eu fiz 3 lutas em menos de 4 meses, então é muito. Não, em 3 meses, março, abril, maio, junho, foram 4 meses, fiz 3 lutas. 3 lutas, geralmente as pessoas fazem um ano. Né? Eu bati o recorde da minha vida, que eu sempre lutei 1 a 2 vezes no ano. Eu fiz 3 em menos de 4 meses, então, mas só que foi uma luta boa. E o Dusko era um cara que eu dei até uma entrevista falando, né? Eu ia lutar com o Dusko a 2018, 17, 18, mais ou menos, eu acho. Era isso que eu ia te 2017, perguntar. 2017, 2018, eu fiz uma viagem para a Alemanha na época e tinha um cara, um empresário lá que na época estava querendo fazer um contato comigo para me empresariar, e ele veio com um contrato num evento chamado FFC, né, um evento que acontece lá em Las Vegas, e
E o primeiro adversário do contrato seria contra o Dusko. Já era uma luta tipo para um mês depois do contrato, assinava, um mês depois eu estava lutando contra o Dusko. E na época eu estava naquela indecisão, se eu ia vir para os Estados Unidos, eu estava no Brasil ainda. E eu falei, cara, e o evento me dava o visto, mas me amarrava por 2 anos, então o dinheiro não ia valer muito a pena para mim. E acabou que eu não quis, eu abri mão, né? E aí no mesmo ano eu me mudei para os Estados Unidos, né? E eu fui para Califórnia. E aí eu estudei o Dusko nessa época, né? Falei, cara, quero lutar com esse cara e tal. E no dia que eu recebi a notícia, né, que eu estava no UFC, e meu empresário falou, você já tem uma luta daqui a 2 semanas, você quer? Eu falei, como assim, cara? Essa pergunta não existe, meu irmão. É só aceita, diz que sim, não importa quem que seja. E aí, quando eu vi o nome do Dusko, eu falei, caraca, eu conheço esse cara, mano, olha que louco. E ele também ficou, né? Ele ficou feliz também com a notícia, né? Então, foi muito legal ter lutado com ele. É um garoto muito humilde, é um garoto, né, que tem um futuro brilhante, é um grande atleta, né? E estava bem, né? Tem um cartel muito bom, estava com 10 lutas de uma derrota só. Bateu no Michel Pereira, né? O paraense voador já. Nocauteou, foi um dos caras que nocauteou o Michel antes do UFC. Então, era um cara duro. Então, fazer esses 3 rounds dentro do UFC contra o Dusko, para mim, me levou para um outro nível. Eu vi que eu estou em outro nível já. Foi muito bom para me testar. Né? Nem nessa... Várias vezes a gente sobe, né? Um atleta sobe no cage e ele já pensa em acabar a luta, né? Eu sempre pensei assim, eu falei, cara, quero que acabe logo. Eu já pensava até no outro dia, eu pensava no dia seguinte. Eu falei, não, vai passar muito rápido, já vai passar a luta. E hoje não, cara. Hoje eu aprendi a curtir o momento, a curtir cada etapa, o corte de peso, desde o dia que eu chego lá no hotel. Cara, é um momento único, é uma oportunidade, é um privilégio estar fazendo o que a gente faz. É um privilégio fazer o que eu faço, viver disso, né? E fazer o que eu amo. Então, eu aprendi isso. E eu sempre me preparo para lutar os 3 rounds, independente do que aconteça, né? Na luta do cinturão, eu estava preparado para lutar 5. Ia ser 5 rounds de 5 minutos. Então, o que acontece dentro desses 3 ou desses 5 rounds vai ser um lucro, né? Ser um bônus. Mas eu sempre estou pronto para lutar os 3 rounds, né? Round a round, pontuando. Tem um árbitro ali, tem 3 árbitros fora, então tem regra. É um jogo de estratégia. Então eu penso muito nisso, monto uma estratégia bem feita ali. Se você sente que dá para acabar a luta, você vai lá e acaba, senão você vai indo. Então isso foi muito bom para mim, né, ter feito essa luta. Eu acredito que me levou para ir um nível muito melhor do que eu já era. Com certeza. Seu próximo compromisso já está marcado dia 23 de outubro aí contra o Jun Yong Park. Qual a sua expectativa para essa luta, considerando que ele, das últimas vitórias dele, foram 3 vitórias consecutivas, mas por decisão. Você é um cara mais decisivo, né? Como a gente estava falando mesmo, poucas lutas suas foram pro fim ali, né? Você é um cara que, quando dá brecha, você já decide de cara. Qual que é a sua expectativa para essa luta? Então, o meu estilo de luta, né? Por mais que eu falei que a gente joga pontuando, que tem regra, que tem tudo, mas eu não sou aquele cara que pontua, tipo, vou ficar tocando no cara. Não, eu jogo para pontuar, mas para matar, para arrancar a cabeça fora. E se não arranquei ainda, vamos para outro round. Então, eu sou um cara que sempre luto para frente, né? Eu gosto de jogar golpes contundentes, que vai machucar, que pode nocautear. E o Jun é um cara muito bom, é um cara duro. Eu sempre falo, nessa etapa, nesse nível do jogo agora, não tem mais ninguém que vai ser mais ou menos. Não tem mais ninguém que vai, esse cara aqui... não tem, não existe esse cara. No UFC não existe esse cara. Todo mundo que está ali tem o mérito de estar ali, né? Conquistou o seu espaço para estar ali, e é o lugar onde tem os melhores do mundo, né? Então eu vou estar preparado para o melhor dele, para a melhor atleta que ele pode ser naquele dia da luta, né? A minha estratégia já está, a gente está trabalhando em cima, cada pedaço, cada parte, né? Ele é um cara duro, como eu falei, mas é um cara que é um pouco limitado, né?
um boxe bom, tem uns jabs bons, gosta de soltar muito jab, e é um cara inteligente. Ele vai pontuando, ele vai vendo também onde tem brecha ali para ele ir prevalecendo na luta. Mas eu acredito que eu tenho muitas armas para enfrentar ele e sair com a vitória, a minha segunda vitória no UFC, né? E vai ser uma luta muito boa. Tô bem empolgado para essa luta. Já estava esperando, já queria que fosse logo, mas é até bom para treinar a minha ansiedade, para ficar mais tranquilo. E também para dar mais uma estudada, né? Você é bem estudioso, né? Você gosta bastante de estudar o adversário ali, assistir as lutas, bolar uma estratégia ali também em cima do jogo do adversário, dos erros dele. Então, eu treino na Sanford, né? Com toda a galera, que isso tem me ajudado bastante. Também tem um cara chamado Daniel Mendes, que é o meu treinador ali brasileiro, né? Um cara muito bom, um cara que fez o Eric Silva, que treinou o Eric Silva por muitos anos, e ele está comigo. Então ele é um cara que ele é até chato nessa parte, mas é um cara que estuda, é um cara inteligente, é um cara que vê, ele calcula até quantos passos o cara deu para o lado direito, quantos passos o cara deu para o lado esquerdo. Mas e isso é matemática, né, cara? Então, como eu falei, a gente está no nível que, cara, os níveis são parecidos ali. O que faz a diferença são os detalhes. O que faz a diferença de um campeão para o cara que não é campeão é o detalhe. Né? Todo mundo tem competência e condições de ser campeão, mas quem vai fazer os detalhes é o cara que vai estar melhor. Então, acredito que tudo isso é importante. Então, o Daniel tem me ajudado bastante. A gente assiste junto, né? Ele me pergunta, cara, o que você viu, o que você acha. Aí ele me dá a opinião dele também. E a gente vai criando, vai fazendo treinamento, né, com ele, principalmente em cima, né, dessa parte estratégica. A gente vai muito estratégico. O treino hoje vai ser só isso aqui, porque a gente vai fazer isso na luta. Então, até ficar automático, né? Então, a gente está fazendo começou o camp agora, ainda tem quase 2 meses aí, né, praticamente, para a luta. Tem 8, 10 semanas para a luta. Então, é um tempo muito bom para chegar na minha melhor forma, né, tanto fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Mas eu acredito que vai ser uma grande luta. Ele é um cara bom, né, não menosprezo nenhum dos meus adversários, respeito todos eles. Né? Sou grato por eles estarem ali, porque se não tivesse, né, a gente não tinha trabalho. Aí, quando chegaram no dia da luta, vou ter que fazer minha parte e, meu irmão, vai ser uma guerra. Com certeza, a gente está ansioso por essa luta. E você contou tanta coisa da sua história, é inacreditável pensar que você é super jovem, você tem só 29 anos. Como que você avalia seus próximos passos no UFC? Você tem um planejamento, assim, com relação à sua trajetória? Você passou por tanta coisa, né? Você tem muita experiência e nem chegou nos 30 ainda. Cheguei nos 30, cara. Mas é bom a gente, né, começar as nossas experiências desde novo, né? Desde muito novo, eu sempre, por conta do jiu-jitsu, sempre viajei bastante, competi muito, sempre tive uma vida de competição, e isso foi muito importante para mim. Mas hoje eu vejo pelo menos mais 10 anos aí, né, de carreira, até os 40, que a maioria dos atletas chegam cuidando do meu corpo, óbvio, de lesão, enfim, de tudo, né, bem fisicamente. Acredito que dá para chegar aí mais uns 10 anos para deslanchar a carreira, viver muito, muito mais história do que eu já vivi. Esse é o meu plano, o meu projeto, né, um pouquinho de cada vez ali, mas é como você falou, eu tive o privilégio de já ter vivido tudo isso, né? Que agora me colocou numa parte da história que eu vou foram sementes que já se tornaram uma árvorezinha ali, já tem uns frutos que vai me dar mais combustível para mim caminhar mais esses 10 anos aí, semeando também, plantando, né? Que eu acredito que esse é o principal para deixar um legado, uma história, não só para os meus filhos, né? Mas para as pessoas que me acompanham, né? Para toda essa nova geração que está chegando. Eu acredito que o meu papel fundamental não é viver uma história para mim, né, mas deixar um legado para os outros, porque se eu viver só para mim, quando eu morrer, acabou a história do Grego. Mas eu acredito que eu penso que quando eu morrer, né, alguém vai continuar essa história.
Eu estou continuando a história de alguém, um legado de alguém, o legado do meu pai, dos meus treinadores, né, de todas as pessoas que investiram em mim. E quando eu completar a minha carreira também, acredito que vou deixar um caminho ali para outros que vão trilhar também. Acho que a gente tem que sempre pensar assim, pensar no próximo, pensar nas pessoas, pensar que sempre tem alguém te assistindo, te acompanhando, e o que você faz, né, vai sempre influenciar outras pessoas. Então, eu vivo dessa forma e vivo feliz por isso. Minha vida é isso, é investir em pessoas e vamos para cima. Com certeza, mais um passo dessa história vai ser escrito no dia 23 de outubro. E você falou sobre legado, falou sobre o seu pai, né? Você acha que o fato de hoje você ser lutador deve-se também muito ao incentivo dele, desde quando você era pequeno? Você com certeza deve ter uma gratidão enorme por tudo que ele fez por você e hoje carregar esse legado consigo também, né? Dentro das lutas e fora, né? Com uma grande história por aí. Total, né? Total. Era o sonho dele, do meu pai, ser um atleta, né? Ser lutador, fazer algo com a luta, mas ele não teve essa oportunidade e ele vivia esse sonho na vida dos filhos, né? E meu pai literalmente deu a vida dele, né? Eu vejo que tem um versículo na Bíblia que fala que, em Salmos, né, que os filhos são como flechas na sua juventude, né, que são lançados. Eu creio que meu pai me lançou com toda a força que ele tinha, sabe? Com, com toda com a vida praticamente dele, por eu estar onde eu estou hoje, com certeza é o esforço, é a dedicação, é o investimento do meu pai e da minha mãe ainda que está viva. Mas eu sou muito grato a Deus pelo pai, pela mãe que eu tenho, pelo pai que eu tive, pelos meus irmãos, pela minha esposa, incrível, sabe? São pessoas que é a minha base, né? Assim como eu sou base deles, né? Eles são a minha base. Então, sou muito grato, carrego, né, esse legado comigo e, e eu tenho uma missão muito importante de continuar isso. Né? Meu pai não deu a vida dele à toa. Ele não morreu ali e acabou. Acredito que hoje o nome dele também está sendo lembrado, porque eu sou uma parte dele, né? E tem uma parte dele em mim também. Então, sou muito grato por tudo que ele fez por mim. Sou muito grato pela minha mãe também, que sempre. Minha mãe gosta até mais de luta do que eu. Minha esposa, que já sofreu bastante ao longo desses anos, né? Mas está aqui do meu lado, sempre acreditou em mim, né? Eu lembro que tinha épocas que eu olhava para mim e falava, cara, eu não sou tão bom, eu não sou isso, eu não sou isso. E ela sempre me levava para cima. Falava, Greg, você é bom no que você faz, você sempre deu sua vida, cara. Como eu queria também que meus pais tivessem me investido para me fazer esporte, né? Para me ser bom em alguma coisa. Então, são coisas que ela me falou ao longo dos anos, cara, que me sustentou até hoje. Então, são pessoas que não tem como, eu não posso esquecer. Na verdade, não tem como. Eles andam comigo. Minha esposa anda comigo, meu pai anda comigo, minha mãe anda comigo. Entendeu? Uma gratidão eterna pelo que eles fizeram. Né? Então, eu sou privilegiado, posso falar isso, que eu sou privilegiado que eu não nasci numa família rica, né, numa família bem financeiramente, mas não de dinheiro, mas rico em tantas outras coisas, né, que me impulsionaram para viver uma história tão incrível que eu estou vivendo hoje. Ah, que Então é demais. isso. Fiquei até emocionada aqui com você falando, sério, eu sou chorona, já tava até com lágrimas nos olhos aqui. Não, mas é legal lembrar, cara. A gente tem que lembrar das pessoas que deram o máximo delas por nós. Isso é gratidão. A gratidão é um princípio. Gratidão e honra são princípios que a gente tem que carregar com a gente para sempre, sabe? São princípios que guardam as nossas vidas, né? Quando a gente esquece de honrar, esquece de onde a gente veio, a gente também esquece para onde a gente está indo. Entendeu? E aí qualquer caminho serve. Mas quando a gente é grato, quando a gente honra, quando a gente tem esses valores, esses princípios, a gente nunca vai esquecer qual o caminho que a gente tem que trilhar. Essas vozes vão sempre estar aqui te falando também, né?
Fala, cara, é assim, é desse jeito, como meu pai sempre fez, desde quando eu era criança. Verdade. Gregory, a gente está chegando no fim do nosso papo, quero te agradecer. Muito obrigada. Se você quiser deixar um recado aí pra galera que com certeza vai conferir sua luta no dia 23 de outubro, pode ficar à vontade. Primeiro, quero agradecer, né, por vocês, pela oportunidade dessa entrevista, né, deixar um abraço para todo mundo que vai assistir, todo mundo que sempre me acompanha, que me assiste, que torce por mim. Dia 23 está chegando, 23 de outubro, vou estar fazendo minha segunda luta no UFC, minha segunda vitória. Faço parte do Esquadrão Brasileiro também, vou estar lá representando nossa bandeira. E é isso, galera. E um recado bem legal para vocês guardarem aí: amem o processo de vocês, cara. Não desistam. O processo é importante na vida para levar para vocês nos lugares aonde vocês esperam chegar, né? Onde vocês querem chegar não tem resultado sem processo. Então, amem o processo, sejam sempre gratos por cada etapa, curte cada etapa que vale muito a pena. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu demais, Gregory. Muito obrigada, viu? Valeu. Abraço.